Oi, oi, gente. Oi, oi. Ué, o que tá aparecendo aqui? Tá aparecendo um monte de coisa que eu nunca nem ouvi falar. Vamos lá hoje para mais uma mega live com o nosso querido Rubio Madureira. Para tratar, deixa eu botar um filtrinho aqui para tirar um pouco a cara de cansada. Para a gente abordar uns assuntos bem importantes. Principalmente, né? Hoje tivemos notícia da compra. Musk, não sei se é assim que fala o nome dele. Mas pra gente debater, né? Porque agora o Twitter foi comprado, vamos ver o que vai dar esse rolo. Nosso querido Rubio já tá aí também aposto já. Azul, Amônia, Mário. E aí, Olá, tudo bem, Mari? Tudo bem, queridíssima? eu tô bem, você tá tudo bem contigo? Tudo jóia, amiga, tudo jóia. Peço até desculpas que a gente está entrando um pouquinho atrasado, né? Mas sabe como é que é? Segunda-feira é começo de semana, toda uma loucura, mas o importante é que estamos aqui e agora a gente podemos conversar sobre um assunto tão importante, né? Tão importante. Então, eu tava até falando agora pra Moni que eu tenho que gravar uns vídeos pra gente publicar aqui no canal. Mas essa UFSC, Rubio, tá uma loucura com esse restaurante universitário, que daí eles estão controlando para não ter aglomero de gente. Então, hoje, praticamente, a fila do restaurante estava quase na entrada da faculdade, sabe? Eu fiquei quase uma hora na fila para poder almoçar. Tá uma loucura, Menina do céu, olha só. Caramba. mas vai dar tudo certo. Ixi, Maria. O Rubio, importante é que deu tudo certo, estamos aqui, sobrevivemos, né? O importante é tá tudo certinho aqui. eu estava até agora falando para o pessoal do nosso tema hoje, que é né, sobre esse debate da internet, né, os crimes que acontecem na internet, esse cyberbullying, essas perseguições que acontecem. E até eu fiquei em off na internet o dia todo hoje, quase não entrei na internet. Daí eu chego em casa e vejo que o Elon Musk comprou o Twitter. Pagou 50 bilhões de Pois dólares. é. Então a gente vê esse mercado dentro da internet é dinâmico, as coisas acontecem, o que ontem era super tecnológico, hoje já é ultrapassado e assim vai, né? A gente vai lidando com o nosso dia a dia, e cada vez mais o nosso mundo virtual, o mundo cibernético, cada vez mais fazendo parte do nosso cotidiano. Isso com certeza, né? E é tudo hoje. Até agora à tarde eu estava no estágio, né? E daí até eu peguei o telefone, entrei Uhum. rapidinho no WhatsApp, olhar, já peguei, já saí do WhatsApp, com aquela coisa, né? A chefe vai me ver isso no WhatsApp. E até ela pegou e falou assim, né? Ela, Mari, pode ficar respondendo sem problema, porque a gente sabe que virou tudo online, né? Virou tudo internet. Você marca a reunião por WhatsApp, você conversa com seus familiares, você faz a sua agenda pelo WhatsApp, tudo é pelo WhatsApp hoje em dia, né? As informações que você tem são. Eu, por exemplo, eu tenho um meu grupinho, que é só eu no meu grupinho, mas eu guardo todas as informações que são necessárias ali nesse grupinho. Eu tenho cópia de documento, eu tenho dados pessoais, dados bancários, às vezes que eu não sei minha conta bancária de cor, eu coloco tudo ali, né? E essa, Sim. e essa internet, né, ela tá atualmente, principalmente por ser um ano eleitoral, ela já tá um caos, né, Rubio? Já tá uma perseguição muito grande, principalmente por essa polarização política, né? Essa polarização política ela tá muito em alta, aonde você Uhum. mostra apoio a determinar a candidato e a candidata X, e ali quando você vê, você já começa a ter vários seguidores, né? E eles não são seguidores reais, são seguidores fakes, que a gente não sabe nem a identidade desses seguidores. E começa, né, todo esse Uhum. processo de bullying, esse processo de violência, né? Isso até recentemente a gente teve até casos, né, sobre o Paulo Vaz, o Lucas Santos, né, que sofreram bastante agora com esse, sofreram e cometeram suicídio, né, sofreram perseguição, Sim. mas acabaram cometendo Existe. suicídio por conta dessa perseguição existente online, né, Rubio? Pois é, menina, assim, a gente vê assim que como
muitas coisas que a gente vivencia no mundo real, né? Eu acredito assim, nós estamos assim na mesma faixa etária, então com certeza nós vivenciamos o mesmo período escolar. E a gente sofria muito na escola, os bullies, né? Tipo, os alunos os valentões, muitas situações assim. Tem muita gente que não teve uma lembrança muito boa da social, né? Junto à escola, somente as lembranças mais intelectual. Mas isso, quando isso passa para a internet, isso se torna um ambiente tóxico e a gente tem que ter todo o cuidado como a gente lida com a nossa vida virtual. E tudo isso que você fala assim, sobre nossos dados pessoais, guardar nossos dados, como é que a gente vai armazenar, como é que isso vai ser manipulado, isso realmente é de suma importância, isso está em voga, isso é mundial que acontece isso, sabe, Mari? Que a gente tem que ter esse cuidado assim da nossa intimidade, da nossa privacidade, que cada vez mais está ficando cibernético, tanto que acho que faz começo desse mês foi aprovada uma emenda constitucional que incluiu dados pessoais, né, proteção dos dados, Uhum. fazendo parte como direitos e garantias fundamentais do ser humano. Ou seja, faz parte da privacidade, faz parte da intimidade também essa essa proteção, né, aos dados pessoais. E ligando a isso, a gente vê, infelizmente, né, que tem pessoas que elas cometem atrocidades no meio virtual e que acham que é uma terra sem lei. Acha que as coisas acontecem, não vai acontecer nada, não vai ter punição nenhuma, não vai responder a nada, e a gente sabe que não é bem assim, Uhum. né? Que a gente tem que ter todo esse cuidado. Tanto que tudo que a gente profere no meio virtual, a gente tem que ter todo o cuidado. Acho que as pessoas perderam muito essa noção, né, Maria? Assim, tem muita gente que se blinda com essa possibilidade de anonimização por trás da internet, cria perfis falsos, perfis fakes, justamente para destilar o ódio, destilar comentários maldosos mesmo, que realmente que machucam as pessoas, que infelizmente você falou dois casos que são muito recentes, né? Foi o Lucas Silva, que é filho da Valkyria, né? Que é um cantor de forró, que ele sofreu bullying por conta de um vídeo no TikTok, que infelizmente ele cometeu suicídio. E o outro recentemente que foi chocante, né? Para mim foi um choque muito grande sabendo do Paulo Vaz, que é o Popó, é um ativista trans, né, de causas LGBTQIA+, policial civil, São Paulo, Uhum. que infelizmente também cometeu suicídio, também por comentários totalmente transfóbicos, que realmente que machucam, que atinge a alma da pessoa, e ela chega no momento que, assim, chega. E e assim, a gente tem que ter o cuidado, né? E aliás, a gente tem que se blindar desse ambiente Uhum. tóxico e principalmente saber que existe todo um arcabouço jurídico, existe toda uma estrutura que as pessoas têm que ter informação, como a gente sempre fala nas nossas lives, né, Mari, que a informação é a arma mais poderosa para a gente, para a comunidade LGBT+, para saber como as coisas funcionam, os procedimentos que a gente tem que tomar, e a rede de apoio, né, como uma Uhum. estrela guia mesmo que a gente faz para as pessoas que assistem a gente. Isso daí é de suma importância, com Uhum. certeza. Isso até que tu fala, de que a alface toda a população faz, até porque assim, hoje, né, antes a gente se tinha muito medo de se perder, ou, por exemplo, perdi meu telefone, a gente tinha preocupação pelo bem material, né? De agora, pô, perdi meu telefone, vou ter que comprar outro telefone. Agora é muito a nossa proteção dos dados, né? Como você mesmo disse antes, porque tudo a gente tem no celular, a gente, né, tem desde aplicativo de banco, a gente tem, né, todas as senhas salvas, acesso ao nosso e-mail, porque o e-mail é onde está cadastrado tudo. Então você, né, eu digo sempre para as pessoas assim, gente, você acessa o Gmail de alguém, você tem um histórico da vida da pessoa, porque tudo é através do Gmail, né? Eu não sabia disso porque não tenho, mas até um amigo meu, o prédio que ele mora, foi todo trocado com prédio e agora para você entrar no prédio, acessar o apartamento, é por um aplicativo também. Não se tem mais chave, não se tem mais digital. É entrada pelo. Você lê aquele QR Code, né? Você entra no aplicativo, lê o QR Sim, Code e ele libera a tua entrada.
Então, a preocupação, eu, por exemplo, tenho preocupação de perder meu telefone. Claro que o bem material você perder vai te pesar o bolso, mas lá, compra, faz em 10, 20 vezes. Mas o medo principal é de você perder e você ter todos os seus dados ali dentro. E até esse dos dados, tem a própria piadinha, né, na internet, tem um meme que circula, e você fala, eu quero comprar, e já tem ali, né, o Facebook, o Instagram, o Google ali, né, eles estão com a orelhinha assim já, Sim. porque eu não vou falar, porque senão vai aparecer aqui a semana toda para mim, mas você fala assim, eu quero comprar tal item. A semana inteira você vai ver informações referentes àquelas compras, né? Esse monitoramento de dados ele é muito constante, né, Rubio, da internet, de querer fazer, como você disse antes, até mesmo esse próprio consumismo, né, de você consumir, você tem que comprar, você tem que cadastrar teu cartão. Recentemente, até, né, o próprio iFood foi hackeado e as pessoas foram correndo no aplicativo para tirar os dados bancários. Então, até essa segurança que a gente acha que tem, né, essa confiabilidade que a gente acha que tem, é muito difícil. Mas eu falei tudo isso só para antes da gente entrar no próximo ponto, eu queria só fazer uma pergunta até de cunho pessoal minha, e se tu pode responder para a gente, Rubio. Vou lá, bem bonita, e faço um cadastro, e daí tem um negocinho lá que está escrito assim, você aceita os termos? A gente não lê esses termos, a gente só clica em OK, porque a gente quer passar logo para outra página, né? Rubio, que bobageira que a gente está fazendo na nossa vida ao aceitar esses termos, Rubio? Então, Mari, olha, bom, para situar, né, para dar o contexto para responder a tua pergunta, gente, existe uma lei muito importante que foi sancionada em 2018 e entrou em vigor em 2020, que é a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a famosa LGPD. Quando a gente fala da LGPD, ela é uma lei que ela traz assim regras do jogo sobre como os dados pessoais, você é o titular dos seus dados pessoais, você que dita as regras como os seus dados têm que ser tratados. Então, as pessoas que tratam os dados, quando eu falei tratamento, de uma maneira geral, né, é compartilhar, é armazenar, é classificar, como é que é, utilizar, enfim, tudo isso se torna tratamento. O que traz ali é que tem que ter todo um regramento, tem toda uma cultura que a gente fala, tanto que existe uma figura chamada de governança e privacidade da lei, que determina como isso tem que ser feito. O que a lei está dizendo é o seguinte, não está dizendo que a pessoa que vai tratar os dados, que ela não vai poder tratar os dados. A lei está dizendo o seguinte, querido, você vai tratar os dados do titular, mas seja transparente, seja fiel e seja informativo o que você está fazendo com os dados da pessoa. Tá. Respondendo a pergunta sobre o termo de uso, a lei, Mari, deixa bem claro que precisa ser totalmente informativa, precisa ser totalmente esclarecedora, que está fazendo com esses dados. Somente dizendo, termos de uso que tem que ser lido e dar um clique, aí fica o questionamento, será que realmente está se obedecendo aos princípios que constam na lei, que é o princípio da informação, da necessidade, da responsabilidade, que é o assentimento principal? Eu vejo por mim que não. Então, eu vejo que uma melhor forma que as empresas agora... Porque como é uma lei muito nova, né? Imagina, a empresa faz 2 anos. Né? E agora que a NPD, que é a Autoridade Nacional de Dados que está se formando, que vai começar a fazer a fiscalização, que vai começar a observar como a lei é aplicada ou não, toda essa cultura, né, organizacional de proteção de dados, como vai ser aplicada. Então, muitas empresas estão realmente descobrindo como é que elas vão ser mais seguras para tratar esses dados. Eu vejo muitas situações dos projetos que eu cuido, que a gente fala de informação granulável. O que significa isso? É deixar-se por etapas, né? Tipo, cada navegação que a pessoa está dando, informar a pessoa, nós estamos coletando esses dados aqui. Por exemplo, se está no site, nós estamos coletando, você está aceitando os cookies, esses cookies que vão ser utilizados para alimentar o Google Analytics, por exemplo, para a gente ter uma ideia
do perfil do consumidor que acessa o nosso site, que nós vamos fazer uma campanha publicitária depois, a gente vai otimizar melhor nosso serviço. Nós estamos coletando teus dados pessoais para te identificar se por acaso acontecer alguma informação que for necessária na navegação, no acesso, por aí vai. Então, cada movimento que a pessoa for dando tem que dar informação do que está acontecendo, né? Eu acho que é a melhor forma que tem que acontecer isso. E segundo, quando se fala do termo de uso, gente, acho que os contratos de uma maneira em si, cara, se a gente entra lá numa página que você roda, sabe, quilômetros, assim, fica com o mausinho lá, fica lá girando aquele botãozinho, e fica rodando páginas e páginas e páginas e páginas e páginas, chega uma hora assim, cansei. Não é útil, né? Então, quanto mais sucinto, quanto mais objetivo for os termos, quanto mais claro for os termos, eu acho que a palavra correta é essa, é melhor. Então, eu vejo que as empresas que começarem a se adequar a isso, você sair na frente, elas vão ter maior competitividade, elas vão ter mais credibilidade no mercado e confiabilidade em si, né, na utilização. Ô, Rubio, e quando a gente vai falar a respeito do próprio Código Penal, né, as questões penais, para quem sofre violência, processos de violência, né, calúnia, difamação, a questão das injúrias, os próprios crimes da LGBTfobia, de racismo, ameaças. Eu, por exemplo, por ser ativista do direito das pessoas trans, além de ameaças, eu recebo muito nas minhas redes sociais, por exemplo, conteúdos de cunho sexual, né, por parte dos homens. Eles acham que você está fazendo um ativismo trans, automaticamente ali, ele, na cabeça dele, ele acha que ele pode pegar e me mandar uma mensagem com teor sexual, né? Pelo Código Penal, o que eu tenho na questão de legislação, que você já mencionou antes, mas o que eu tenho da questão de legislação que me protege, que eu posso denunciar esses casos? Legal, Mari, acho que uma excelente pergunta isso que você fala. Assim, ó, quando a gente comenta sobre crimes virtuais, gente, a gente tem que colocar na cabeça que são crimes, né, que ocorrem dentro do ambiente virtual, o nome já diz. Existem algumas nuances por você ser no ambiente virtual que realmente temos que tomar cuidado. Mari, como você acabou de dizer, o próprio Código Penal já traz algumas condutas que são crimes, que é a difamação, a calúnia, como é que é, a injúria, né, que é lá no 139, 140 e 141 do Código Penal. Gente, deixa eu até ler para dar a entender, porque assim, porque são crimes que eles meio que se confundem, sabe, pela identificação. Ó, desculpa, é 138 ao 140, tá, gente? Ó, o 138, o que é? Caluniar alguém portando-lhe falsamente fato definido como crime. E portanto falsamente. Ou seja, quando você diz que a Mariana ela roubou o dinheiro lá do Estrela Guia. Ela foi lá na parte financeira do Estrela Guia, meteu lá a mão em 5.000 reais e colocou no bolso dela. Ou seja, estou imputando a você um crime de furto que não aconteceu. Então, nesse caso, estou te caluniando, né? Aí, o que é difamação? Difamar alguém imputando de fato ofensivo à sua reputação. Aí é dizer assim, claro, aí existe um patamar a mais, que é a transfobia. É imputar situações realmente que impute a posição da Mari ser transgênero, né? Ser transexual. E o outro é injúria. Injuriar alguém ofendendo a dignidade ou o decoro. São palavras de baixo calão que dirige a pessoa, né? Não são os palavrões em si, né? Que assim, né, gente? A gente não precisa... É só dar o exemplo. Tá. A diferença é a seguinte, porque tudo isso, como já está no Código Penal, então a diferença é que quando isso ocorre no ambiente virtual, aí é o cyberbullying, que a gente fala, cyberbullying, crimes virtuais, etc. Ou seja, é aquele comentário que você solta no Facebook, que você ofende a pessoa, as mensagens via direct, por exemplo, que acontece, como você acabou de mencionar, né, que infelizmente é uma realidade, né, muitos ativistas LGBTQIA+, eles sofrem isso diariamente, é uma violência muito grande, imagina, porque atinge a intimidade da pessoa.
São situações que são da internet. Mas só que, assim, gente, eu falo essa dos crimes contra a honra, mas existe outros, tem o crime de ameaça, tem um crime que é muito, que assim, que a gente pensa muito bem. Eu falando, olha, perfis fakes, a pessoa abre lá um perfil fake somente para fazer esse tipo de crime. Existe outro crime que é falsa identidade, Uhum. que isso é equivalente também dentro do código do sistema, do sistema virtual em si. E fora também, quando a gente fala do bullying em si, não existe uma tipificação do bullying, né? Existe essas condutas que estão no Código Penal, que estão nas leis esparsas, que todas elas, em conjunto, que corresponde ao bullying. Então, na verdade, gente, o bullying nada mais, nada menos do que são várias condutas criminosas que a pessoa comete ao mesmo tempo. E quando a pessoa responde por isso, assim, quando a pessoa comete um bullying, por exemplo, a pessoa ameaça, a pessoa xinga a, a vítima, cria um perfil fake, olha, já pode esses crimes. Então, já de cara, é uma situação muito grave que realmente a pessoa vai ter que responder por isso, né? E aí, além do Código Penal, né, Mariana, existe também outras leis que também resguardam toda essa circunstância virtual. Um bem emblemático, acho que foi de 2012, 2014, que até foi apelidado pela Lei Carolina Dickmann, Uhum. né, que foi a situação. A Carolina Dickmann, ela tinha os nudes no computador dela, que era íntima, que era da intimidade dela. Aí parece que o computador foi para assistência técnica, e o assistente lá abriu o HD dela, viu aquelas fotos, né, íntimas, nudes dela, que na verdade ela estava mandando para o marido dela. Aí o cidadão resolveu assim, eu vou divulgar isso daí, e foi se ver aquele vexame. E daí fizeram uma lei que daí acho que incluiu a 145A, que fala sobre invasão de dados cibernéticos, que também é uma forma também de punição, que é uma forma específica que veio pela lei Carolina Dickmann. E, Mas também, e, junto ao 154A, que é invasão de dispositivo isso informático. que tu fala, Ruby, até mesmo quando a gente pega, e eu já falei isso até para muitas amigas minhas, para muitos amigos, até mesmo no próprio WhatsApp, né? A gente está conversando com um boy, tô conversando com uma gata, e a pessoa é muito ali interessante, papo, e a pessoa vai e manda um nudezinho, vou mandar um nudezinho, mas eu vou pegar aquele nudezinho que eu recebi do boy, eu vou encaminhar para o Rubio. Esse simples fato de estar compartilhando uma imagem que me foi enviada, isso também é crime, né, Rubio? Com certeza, com certeza. Aí indica aqui o 154A, né? Olha só que diz o 154A aqui, Mário. Ó, não, isso aqui é invasão de dispositivo, né? Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação de mecanismos de segurança, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. É a famosa invasão, né? Uhum. Que a pessoa invade lá o computador da pessoa, coloca um bugzinho lá, coleta os dados e divulga, né? Aí tem o outro aqui que corte, né, de serviço de interrupção ou perturbação, né, de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático e informação de utilidade pública, e também a falsificação de computação. Isso que a lei Carolina Dickmann trouxe para a gente. Mas, assim, ó, quando você compartilha dado sem autorização da pessoa, sem o consentimento dela, obviamente você está violando a intimidade dela. Uhum. Então, realmente também você responde crime por isso. Uhum. Então, gente, assim, ó, aquela amizade que você tem com seu amigo íntimo, vai falar, olha que boy Uhum. magnífico aqui, ó, ele mandou um nude, olha isso daqui. Gente, vocês tomem cuidado, porque isso daí, para responder por um crime, né, de compartilhamento sem autorização, isso daí pode dar problema muito grave. Então, gente, tome muito cuidado com isso também, Até porque tá? são duas coisas diferentes que as pessoas se confundem muito, né, Rubio? Por exemplo, eu, enquanto Mariana, né, peguei uma foto pessoal minha. Eu publiquei nas redes sociais, e se essa foto viralizar, se essa foto. Aí não cabe a terceiros, porque saiu, digamos, do meu perfil, né, do meu cadastro.
Mas, por exemplo, né, eu te mandar, né, no WhatsApp, te mandar no Telegram, qualquer coisa nesse sentido. E daí você compartilhar uma foto minha sem, né, sem ter como que eu posso dizer, essa autorização virtual, Essa autorização. né, vou usar essa palavra, autorização virtual, digamos assim, aí já, daí o BO já é diferente, né, Rubio? Sim, 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 porque é o seguinte, né, Mariana? Você está invadindo a intimidade da pessoa. A pessoa é a liberdade dela. Porque a partir do momento que a pessoa ela divulga uma foto, uma imagem sua para você, Hum. porque existe a confiabilidade, existe a boa-fé, a relação entre as pessoas, pronto. Eu acho que ficar nesse âmbito, ok. Agora, esse terceiro fazer isso sem autorização da pessoa e vai expor ela ao ridículo, vai expor ela ao vexame, daí pode incluir ali na situação de calúnia, injúria, difamação, que seja, né? E aí a pessoa pode se complicar mesmo, né? Pode se complicar, é bem chatinho, né? Porque A pessoa pode responder. até não sei se as pessoas estão assistindo, não sei se você lembra, Rubio, até agora, foi recente agora, começo do ano, eu acho, alguma coisa nesse sentido, de um jogador do time italiano de vôlei que perdeu milhares, centenas de euros, porque ele estava tendo um namoro virtual de 2, 3 anos, eu não recordo direito, com uma mulher que estava utilizando as fotos daquela modelo brasileira, Alessandra Ambrosio, né? Alessandro Grossio, E exatamente. até a própria justiça italiana até condenou a mulher imediatamente a vários anos de prisão e até a devolução do dinheiro, né? Eu não sei, eu sei que era grana para dedéu, assim, que o cara acabou dando e para ela, porque acreditava nesse perfil fake. E até eu vejo isso, assim, nas solicitações que eu recebo, tanto no Instagram quanto no Facebook, assim, que as pessoas, vou entrar no perfil do Rubio, o Rubio é um advogado, aí eu vou copiar todas as fotos do Rubio, eu vou criar um perfil paralelo com outro nome, com outra identidade, né? E assim, eu estou fazendo isso porque eu quero stalkear, né? Que é uma palavra das internets que eu demorei para entender o Uhum. que era, porque eu vou criar um perfil para eu stalkear o perfil, sei lá, da Mônica. Vou pedir para seguir a Mônica não vai desconfiar que sou eu, porque eu quero monitorar a vida da Mônica. Isso, né, Rubio? Só reforçando o que você disse antes. Eu copiar fotos, montar um perfil que não é meu, isso é crime. E a questão até de eu ficar stalkeando a vida das pessoas, por exemplo, né? Tanto em perfil fake quanto um perfil não fake. Eu digo isso desse stalkear, Rubio, porque, por exemplo, depois das eleições de 2018, tinha muitas pessoas que se stalkeavam. E até eu comecei, eu Uhum. fiquei particularmente, né, vivência própria minha, eu fiquei com medo de uma vez que eu estava num barzinho e eu tirei uma foto com os meus amigos e eu coloquei ali embaixo localização. E uma pessoa que me seguia no Instagram, que eu não sabia quem que era, não tinha intimidade nenhuma com a pessoa, ela foi no barzinho que eu estava e se sentiu achando no direito de ir lá comigo, sabe? Tipo, estou aqui. Aí, a partir daquilo, depois eu fiquei sempre trocando até as minhas localizações, sabe? Do WhatsApp, assim, troquei do WhatsApp, do Instagram. Né? Então, se eu estou em Floripa, eu colocava, sei lá, a localização que eu estava em Curitiba. Se eu estava em Curitiba, eu colocava a Uhum. localização que eu estava em São Paulo. Eu nunca mais coloquei a localização exata de onde eu estou, sabe? Sei, sei. Menina, porque assim, ó, então, o stalking, ele virou um crime, assim, específico, que foi incluído na lei, tem até o número da lei aqui, a Lei 14.632 de 2021, que foi ano passado, que eles incluíram o artigo 147-A no Código Penal. O que é o 147? É o stalking. Uhum. Olha, vou até ler para você, olha, o que é? 147-A. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica,
restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e meio. Uhum. Então, esse é um crime realmente específico, que foi incluído, foi no dia 31 de março de 2021, foi ano passado, que virou um crime específico do stalking. Esse tipo de crime, a partir agora dessa data de 31 de março para cá, então o stalking ele virou um crime típico, que realmente você pode fazer um BO contra ele e ele responde por isso. Então, já virou realmente um crime específico. O Mari, aí só para título de ilustração, que estava com minhas anotações aqui, sobre compartilhamento de nude sem autorização. No 218C do Código Penal também. Olha o que diz o 218C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro, estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, com o consentimento da vítima, cenas de sexo, nudez ou pornografia. Uhum. Pena. Reclusão de 1 a 5 anos. Olha, a pena é grave. Se o fato não constitui crime mais grave. Então, por isso que eu falo, né, gente, essa coisa do amigo, amigo, olha esse negócio aqui, o boy que me mandou a foto, gente, vocês tomem cuidado, que isso pode ser uma coisa bem complicada, tá? Uhum. Então, realmente tem que ter o cuidado em si. Mas sobre o stalking, assim, Mari, a gente vê que, infelizmente, né, existe muitas vítimas mulheres que sofrem isso. Uhum. Tanto que quando fala de se não constitui crime mais grave, porque existe situação que se trata até de uma violência doméstica. Isso Né? aqui. É o namorado Uhum. que persegue a namorada, que fica vigiando ela constantemente. Isso pode se tornar também um crime de Maria da Penha, né? Uhum. Até mesmo por conta até isso que eu pergunto para ti, até mesmo que é um assunto que eu debati com a Marta esses dias, até mesmo pela questão das próprias medidas protetivas, né? Essas pessoas acabam criando perfis falsos para ficar seguindo a vida das pessoas, terem uma noção da sua rotina e sabe lá o que se fazer com essas informações, né? Porque até a Ju, um beijo para a Ju, até ela colocou aqui também que ela não coloca mais até as localizações da onde ela está nas redes sociais, e ela até tirou das publicações antigas que ela tinha, porque provavelmente também sofreu perseguição de alguma forma por conta dessas localizações que são nas redes sociais, né, Ru? E a Moni até fez uma pergunta anterior, né? Ela perguntou referente às mulheres e aos homens também que são trabalhadores sexuais, né, na questão da lei, até onde a lei protege essas pessoas que utilizam da internet também como uma forma de exercício profissional no mercado sexual de trabalho. Gente, assim, sim. Gente, assim, olha, você tem que pensar, quando a gente pensa no trabalhador sexual, assim como qualquer trabalhador que trabalha com a imagem, que trabalha com os serviços de publicidade, que é a sua imagem, sempre parte da intimidade, da vida privada e do direito à imagem, que parte esse princípio que a gente sempre parte, tá? Então, a partir do momento, tá, que esse tipo que é a conduta do outro que vai manipular a imagem, ferir a intimidade da pessoa, ela já está cometendo isso. Agora, existe ilícito que é o cível, né, aqui gera o dano moral, que se entra coação, que paga indenização, que é o ilícito civil. E o ilícito penal que são os crimes que a gente vê, né, no Código Penal, nas leis esparsas. Então, assim, óbvio, se a conduta dele for criminosa, do trabalhador sexual que divulga a imagem dele para ser difamatória pelo trabalho dele, porque, gente, lembra de uma coisa, um deles, eu acho que é a calúnia, se eu não me engano, que, deixa eu até ler novamente aqui, acho que é o 138 que fala isso, que mesmo que seja verdade, tá, gente? A situação, por exemplo, assim, falar para a pessoa assim, é uma pessoa,
deixa eu até ler novamente. A pessoa assim, você é um ladrão. A pessoa realmente faz, comete isso daí. Você é ladrão. Mas se você fala isso de forma pejorativa, está cometendo crime. Uhum. Mas é verdade que você está cometendo. Mas, gente, se você fala essa situação de forma pejorativa para humilhar a pessoa, por isso que eles falam crime contra a honra, porque envolve a intimidade dela. Deixa eu até ver aqui rapidinho. Eu estou mexendo aqui, caluniar alguém, não. Difamar alguém, disputando de fato ofensivo. Fato ofensivo. É o difamação, tá? Difamar alguém, imputando-lhe o fato ofensivo à sua reputação. Uhum. Então, se isso for falado de forma pejorativa, mesmo para a pessoa, ela está cometendo crime. Né? Então, assim, a gente tem que pensar na conduta. A partir do momento que a pessoa... Tudo isso que a gente conversou, se foi feito um perfil fake, que foi utilizado a imagem devida da pessoa para fazer perfil fake, que a gente sabe que tem muitas garotas de programa, que a gente vê conversas que utilizam imagens dela para divulgar, para difamar, tudo, etc. Então, tudo isso que foi falado, que envolve a imagem dela, envolve a reputação dela, se for no meio virtual, é protegido também. Então, com certeza. Uhum. Rubio, isso, eu só vou fazer um parênteses aqui, até porque a gente está em Florianópolis, né? E eu digo que Florianópolis, nos seus grupos de venda, troca, aluga-se temporada, vende-se não sei o quê. É um dos grupos que eu mais vejo assim no Facebook de pessoas que reclamam de que eu aluguei uma casa e cheguei lá, a casa não existia, né? A pessoa pediu um calção de aluguel e até esse imóvel nunca existiu, era um anúncio falso. Isso também, o procedimento que eu faço é por esses, né, por ser lesada, por ser furtada, digamos assim, dessa forma virtual, eu sigo o mesmo padrão de qualquer outra forma, né? Eu faço um boletim online, vou presencial. Tá, beleza. Legal, Mari, essa tua pergunta. Tá, esses casos você comentou, né? A pessoa fez um anúncio, fez a calção, chegou lá, não tem nada a ver a situação. Civilmente, com certeza, a pessoa foi lesada, né? Ela foi vendido o serviço, mas na verdade viu que a situação era totalmente o contrário daquilo que foi acertado entre as partes. Então, entra na parte civil, pede dinheiro de volta, de repente, se era suas férias, que foi uma coisa frustrada, cabe dano moral. Tem toda essa questão civil que você pode entrar na via juizado especial, se for o caso, então na vara civil, você pede indenização por conta disso, além da devolução dos valores pagos. Tá. Na parte criminal, eu entendo o seguinte, porque existe um 71, né, gente, que é obter vantagem ilícita prejudicando o outro. Então, em algumas situações, isso pode, se for uma coisa muito esdrúxula mesmo, por exemplo, a pessoa diz que é uma linda casa na praia, na beira do mar, com o pé na areia, de repente chega aqui, é uma casa que é no pé do morro, que é quase 2 quilômetros da praia, obviamente que isso daí a pessoa, ela imputou, induziu a pessoa ao erro, né, e obteve vantagem. Isso para mim é estelionato. Tá? Aí, os procedimentos sobre crimes virtuais, né, Mari? O que é de suma importância? É realmente colher provas. A situação toda que envolve é como isso vai ser recolhido, como isso vai ser comprovado. Aí é importante os prints, é importante até mesmo a gente fala o registro em cartório, porque uma das coisas que acontece muito, Mari, que a gente tem que ter muito cuidado, porque tem algumas situações que a pessoa vai lá, ela vai, acontece, ofende, fala um monte de coisa, de repente no outro dia não tá mais lá, pagou, né? Aí, mesmo com um print, aí em defesa, que eu já vi isso acontecer muito, em defesa a pessoa diz o seguinte, não, mas espera aí, essa imagem está manipulada, isso daqui está um Photoshop muito bem feito, isso daqui não cometi nada disso, pode entrar na internet que não tem nada lá. Aí é por isso que, assim, existe uma figura até no próprio
o próprio Código de Processo Civil, quando se fala dos processos, existe uma prova chamada ata notarial, ou seja, você vai até o cartório com essa prova virtual, você faz uma ata, né, que daí o tabelião ele vai comprovar que essa ata realmente foi digna, que isso aconteceu, e isso se torna até uma questão segura. Outra forma também que é de suma importância, óbvio, você faz que as próprias ferramentas e redes sociais fazem isso, né? Uhum. Tem aqueles botões de denúncia, né, contra o conteúdo ofensivo, etc, etc. É legal você preencher aquilo, né? Aí você guarda isso que você realmente se remeteu à rede social por conta disso. E também, óbvio, assim, porque tem algumas delegacias, se não me engano, que quando você faz o BO, a própria delegacia emite ofício, assim, Facebook, para como é que é o Facebook, o Snapchat, o Instagram, Uhum. né, para que a pessoa forneça dados que realmente é a fonte, né, que efetivamente aquele registro que aconteceu ali nos dados dela, etc. Mas, assim, tudo isso, quando a gente fala de crime virtual, acho que de toda essa conversa, a parte mais importante que a gente tem que ter é exatamente esse registro, essa comprovação do que aconteceu. Uhum. Se for necessário ter provas, se for necessário filmar, filma. Essa é o ponto-chave quando se trata de crime virtual, Isso até né? do próprio telefone agora, que, né, os telefones, os modelos mais novos até, eles estão vindo até mesmo com aquele gravador de tela, né, Rubio, que você consegue gravar a tua tela. Então, por exemplo, eu recebi uma ameaça pelo meu Instagram, né? Eu posso desligar o telefone, aí ele vai gravar, né? Eu abrindo o Instagram, eu abrindo a conversa, né? Deslizando aquela conversa para a TV, que não se trata de manipulação, né? Porque, pelo que eu Sim, entendi, então, só para não ficar dúvida, recebi uma ameaça na minha rede social, eu vou lá e tiro um print, eu procuro o cartório, eu faço, né, peço a comparação, ó, aqui está o print, aqui está a mensagem original, assina aí para mim seu cartório, seu cartoriador, eu não sei o nome do homem lá, tabelião. tabelião, assina aí para mim. Ele vai fazer essas duas comparações para validar que aquilo é verdadeiro, então. Exato, exato, porque ele vai emitir uma ata, né? Aí ele vai colocar no histórico, né? Aos 25 de abril de 2022, compareceu neste tabelionato Mariana Franco, portando do material cibernético, print de conversa na de rede social Facebook, por exemplo, em que consta a seguinte informação, tá, 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 tá. A imagem em si consta como aqui. Tem alguns cartórios que eles colocam o print da imagem junto com o documento, porque a partir do momento que o documento é lavrado, aí passa a ter validade, porque qual que é a utilidade dos cartórios? É que o tabelião, como ele tem fé pública, então tudo que ele constatar em documento, em ata, existe como que fala, de presunção de veracidade. A gente fala presunção por quê? Porque daí, se aquilo não for correto, isso tem que ser comprovado. Mas quem tem o dever de provar é a pessoa que está alegando que aquilo não é correto, não é o tabelião. Porque o tabelião, se ele constou em documento, que chama, que, assim, todos os agentes públicos, de uma maneira geral, eles têm essa prerrogativa chamada de presunção de veracidade. É a mesma situação, vou pegar um outro exemplo. O guarda de trânsito lá que te multou. Mesma situação, que é assim, colocou lá na multa lá que a pessoa estava conduzindo sem cinto de segurança. Aí você vai dizer, não, mas que nada, estava com cinto de segurança. Eu falei, pois é, mas como o agente de trânsito ele tem a presunção de veracidade, cabe a você comprovar que ele errou naquela situação, não é ele que tem que comprovar. Então, o tabelião é a mesma situação. Por isso que a gente fala muito da ata notarial. Não é a gente sabe, né, que os cartórios, eles não são filantrópicos, não, a gente tem curso sobre isso, então é sempre muito importante se informar quanto a isso. Mas, se realmente uma outra alternativa, como você falou, né, Mari, existem os aparelhos celulares mais modernos que conseguem fazer a gravação da própria tela, e até mesmo tem algumas gravações que é super interessante que
quando você abre o arquivo lá, vê as informações, consta lá, né, o dia, o horário, o aparelho que foi feito, o código de criptografia, tudo ali também é super válido, né? E o principal, porque depois que você coleta todo esse material, você procura a delegacia e abre o boletim de ocorrência. Tem muitos estados, inclusive Santa Catarina tem a Delegacia Especial de Crimes Uhum. Virtuais. Eles têm toda a expertise para dar todo esse apoio, todo esse suporte, né, para fazer o registro do crime virtual. Como eu falo, né, como eu já falei anteriormente, assim, tem algumas situações que o delegado emite ofício para essas redes sociais ou para os provedores. Inclusive, existe outra lei também, que é o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, se não me engano, que fala sobre o direito, né, do usuário da internet, os provedores também, a responsabilidade deles, que eles têm que, quando eles são oficiados, né, para fornecer dados, eles têm que apresentar, obedecer, né, o ofício de qualquer autoridade, seja policial, judicial, etc., sob pena de responsabilidade. Então, tem todo um arcabouço realmente que garante a proteção da vítima, né? Por conta, quando ela é vítima esses casos de crime virtual. Isso até, Rubio, agora, essa semana mesmo, ficou muito, muito latente. Eu tô me mexendo aqui que eu vim pegar um café, tá? Ficou muito recente agora, até pela própria condenação de um deputado, né? Pelo Alexandre de Moraes, até pelas questões que ele disse propriamente no Twitter, né? Ameaças à democracia, ameaças ao próprio Poder Judiciário. Então, isso até quando a gente, às vezes, ali no calor do momento, né, Rubio? Eu vou fazer uma ameaça para candidato X, vou fazer uma ameaça para autoridade X ali na internet, a gente tem que saber que isso dali também depois, né, pode vir contra nós, bem bonito, né? Pois é, né, Mariana? Aí, por isso que eu falo assim, tem algumas situações que a gente fala, quando a gente fala da democracia, só falando um pouquinho assim, saindo um pouco do ponto, mas tem tudo a ver, que a gente fala que como a democracia ela é uma instituição, ela é um regime muito importante para a humanidade, que a fundamento da democracia está no fortalecimento das instituições. Mas quando fala de fortalecimento das instituições, é que a gente garanta que o papel que cada instituição desempenhe seja feita de forma independente, de forma concisa, de forma forte, de uma forma geral. Infelizmente, a gente vê toda essa problemática por conta de atuações das nossas instituições são falhas. Eu posso dizer assim, por exemplo, o legislativo, gente, assim, eu entendo que existem coisas muito profundas que o nosso Brasil precisa, de forma urgente, ter uma legislação profunda. Eu digo assim, uma reforma administrativa profunda, mas que realmente seja profunda, que seja para todos, uma reforma previdenciária, que a gente sabe que é um problema mundial, que cada vez a população está envelhecendo mais e cada vez mais o sistema previdenciário realmente está ficando pesado. Assim, nessas polêmicas, mas assim, não é essa reforma que a gente viu isso aí, né? Que a classe trabalhadora mesmo que realmente tomou naquele lugar, desculpa o termo, né? Mas de maneira implícita, mas, assim, os figurões mesmos estão lá com seus privilégios. Então, se ela for fazer uma reforma previdenciária, gente, que seja para todo mundo, de forma igual, que seja corte para todo mundo. Para o alto escalão do legislativo, alto escalão das Forças Armadas, alto escalão do poder administrativo, todo mundo tem que entrar na roda. Enfim, eu acho que são essas discussões, esses debates que o legislativo tinha que trazer para a população, para saber o que a população quer, querendo no legislativo, representa a população, para saber como isso tem que ser feito, do que, gente, bater boca porque dando uma birrinha de neném, assim, que não foi mimado, que o tio não fez a vontade dele, e falar mal do outro, gente, o que é isso, né? Isso não é uma posição de parlamentar. O parlamentar ele tem que buscar esses debates mesmo profundos na população ali, chegar com o pessoal ali, olha, gente, o problema da Previdência, o problema está aí.
Qual é a solução que você propõe para fazer isso? Vamos debater, vamos discutir, vamos fazer uma lei que seja boa para todo mundo. Sabe? Trazer todo mundo. Eu acho que isso que falta para gente. E aí, quando a gente vê esse tipo de situação, que a pessoa ela vela um pouquinho sobre liberdade de expressão, mas é uma linha muito tênue, sabe, Mariana, que eu acho assim, a pessoa ela expressa uma ideia e ela diz, mas isso daí é minha opinião, mas de uma certa maneira está atacando a instituição. Aí que a gente fala muito essa ponderação do Uhum. poder judiciário, né? Porque a gente enxerga muito isso na própria Constituição. Por exemplo, assim, na Constituição fala lá, direito à vida e dignidade da pessoa. E o direito à liberdade dela ao próprio corpo dela. Aí fica aquela questão da pegar outro tema assim, só para exemplificar, o tema polêmico, o aborto, Uhum. porque o aborto tem em voga o direito da mulher ao corpo dela, liberdade do próprio corpo, em compensação o direito à vida do feto. Aí nesse tipo de situação, o que vale mais? Não existe o que vale mais. Os dois são muito importantes e a Constituição protege. Mas aí cabe ao judiciário ponderar, nessa situação, caso específico, o que a gente vai preservar? O direito da mulher ao corpo dela ou o direito à vida? Isso ponderado. Uhum. Aí vai de caso a caso, tudo, etc. Então, quando a gente comenta sobre liberdade de expressão, que muitas pessoas, né, muitos agressores, eles se Uhum. escondem nessa máscara, né, Uhum. de que, porque minha opinião para falar uma coisa Ai, vou dessa, até mas acender um que vai cigarro. atingir a intimidade Eu da fiquei pessoa, nervosa com isso. né? Porque vai atingir a intimidade da pessoa, vai ferir a pessoa, é óbvio que ele está cometendo, né? Porque, gente, assim, existe a liberdade de expressão? Ok, existe a liberdade de Uhum. expressão, mas só que isso não dá o direito de você machucar ou humilhar outra pessoa, de você invalidar a condição da outra pessoa como pessoa humana. Isso daí não pode de jeito nenhum, isso, jamais a gente pode aceitar uma coisa dessa, né, Maria? Isso até, eu até acendi um cigarrinho aqui, Rubio, tu me desculpe, mas assim, porque eu fiquei nervosa com isso. Porque, enquanto pessoa trans, só para a gente esclarecer, que vive esse debate que Uhum. todo mundo tem, Mone, tu me desculpa, que todo mundo tem essa porra na ponta da língua de que liberdade de expressão, liberdade de expressão. Aí sai uma reportagem lá sobre pessoas trans. Sim. Aí eles fazem todos aqueles comentários trans excludentes, transfóbicos, misóginos, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Comenta, comenta, comenta. É a minha opinião. É o que eu acho. Ou então aquela velha assim, eu respeito a pessoa, mas, Porque até mesmo na própria lei da criminalização da LGBTfobia também protege nessa questão, né, Rubio? sim, sim, sim. Então, aí sobre homofobia e transfobia, que já conversamos uma live anterior, mas só para refrescar, é, foi em 2019, se não me engano, que teve aquele caso, a decisão emblemática do STF que equivaleu o crime de racismo com a transfobia e Uhum. homofobia. Ou seja, da mesma forma como lá a 7713, que é a lei crime de racismo, também quando se trata de homofobia e transfobia, é também equivalente a um crime de racismo. Ele é imprescritível, inafiançável e a pessoa responde por isso. Agora, a diferença é que quando isso ocorre no meio virtual, inclusive tem até algumas situações que existe uma majoração de pena, justamente por se utilizar de um meio que é totalmente disseminado, porque rede social é isso, né, gente? A gente publica uma opinião aí e atinge a população mundial, não fica só no Brasil, né? Qualquer pessoa do mundo pode ter acesso tipo ao comentário infeliz que a pessoa fez. Então, mesma situação, transfobia, homofobia, que é equivalente a crime de racismo, também mesma situação, mesmo procedimento. Gente, a gente precisa recolher provas disso, sabe? Dar autenticidade que aquilo realmente aconteceu, procurar as delegacias especializadas, fazer o boletim de ocorrência. E outra coisa também, esqueci de comentar,
quando você faz o boletim de ocorrência, lembre-se, as punições, ela pode ser tanto criminal quanto civil. Porque você, como vítima, também. Você tem todo o direito de recolher todas essas provas, de você entrar no juizado especial da vida, ou então mesmo entrar com uma ação civil. É muito bacana procurar um advogado para isso, para te defender sobre isso, que aí você pode também buscar até o dano moral em forma civil, para a pessoa realmente dizer assim, ela pensar duas vezes quando ela cometer esse tipo de situação que vai atingir outra pessoa. Porque eu acredito muito, Mariana, assim, a minha liberdade termina quando ela começa a atingir a sua. Rubio, e a Moni está perguntando onde que a gente pode encontrar essas informações legislativas que eu quero. O Rubio me falou, eu quero pegar essa lei, eu quero ler. Eu acho que isso até, Rubio, a gente, ó, já vou lá, ó, aqui, ó. A gente tem que fazer aqueles cardzinhos lá com perguntas para as pessoas, que daí a gente tem o, né? Eu tenho meu bate-papo, que tu já viu que é o meu bate-papo, né? Papo da Mari. Sim, sim. Eu acho que deve. Gente, assim, ó, A gente tem que fazer um advogado responde. olha, vai ser um super projeto, vamos lá, né? Com certeza será o maior prazer ajudar vocês nesse ponto. Gente, assim, ó, é óbvio que o velho estudante de direito existe, o vademécum, né, que é o, assim, quando eu até brinco assim, quando você vem engravatado que está com um livrão debaixo do braço, ou é pastor ou estudante de direito, porque o vademécum também é um livrão grandão que você usa debaixo do braço. Mas tem um serviço no próprio governo, pode procurar no Google, sabe? Legislação Planalto, site do Planalto que fala, né? planalto.gov.br. Só procurando no Google, Planalto, legislação Planalto, que daí abre, é um site que ele é totalmente fidedigno, porque ele é feito pelo Planalto, né? Pelo Poder Executivo, que compila todas as leis que existem no Brasil. Né? Que lá o legal é que assim você consegue ver a Constituição, você consegue ver os códigos, né? Código Civil, Código Penal, Código Civil, Processo Penal, as leis esparsas, até alguns tratados internacionais que o Brasil faz parte. Ele é um site muito útil, né? Para quem é cidadão, óbvio que é de suma importância conhecer, saber o que se trata, mas a gente sabe assim, como nossa legislação é totalmente prolixa, totalmente vasta. Então, é importante, é legal conhecer, você buscar, de você pesquisar, né? Quem exercer essa cidadania de forma precisa, de forma enérgica, é muito importante você procurar lá. Pode procurar, gente, planalto.gov, legislação. Pode procurar no Google, legislação Planalto, que é o primeiro link que aparecer lá, que está tudo ali. Rubio, Tá? e antes da gente finalizar, até vamos ver se alguém mais manda alguma pergunta. Meu Deus, ó, 1 hora já tá, Rubio? 1 hora. 1 hora. Nossa, menina, a gente conversa tanta coisa, né? Parece que faz 5 minutos que a gente está começando a conversar, né? Engraçado. Ô, Rubio, e uma dúvida assim que até é muito por parte de pais ou responsáveis, né? Hoje a gente tem alguns aplicativos, tipo Netflix, né? O próprio YouTube também tem, que você pode fazer uma mudança no perfil e colocar tipo um perfil kids, um perfil para as crianças, né? Isso relacionado Sim. até aos próprios crimes na internet com a pedofilia, né? Com a própria pedofilia, que é onde Sim. é o canal que se tem, né? Isso eu digo a pedofilia, mas até se tem, né? Como a Moni trouxe antes a questão das trabalhadoras sexuais, né? Do que a lei protege. Na hora que ela me fez aquela pergunta, eu me lembrei automaticamente, até propriamente, da própria cooptação de pessoas para o mercado sexual de trabalho ilegal, né? Os traficantes de mulheres, traficantes de homens, enfim, né? Que utilizam as redes sociais até para fazer isso. Para quem não assistiu, eu não sei se tu assistiu, Rubem, eu super recomendo até aquele filme documentário que se tem no Netflix, do golpista do Tinder, que aquilo também tu assiste aquilo lá, tu fica assim. Esclarecida, né, amiga? E ao mesmo tempo tu pensa assim, né? Vamos falar bem francamente aqui, né? Sem filtros, né? Tu pensa assim, tu assiste aquilo e tu pensa, meu Deus, mas como que ela pode ser tão burra e ter caído naquele papo? E às vezes a gente caiu no mesmo papo e a gente tá falando da pessoa e a gente não se toca de nós, né, Rubio?
Mas assim, Rubio, Uhum, uhum. que cuidados que eu posso ter, né? Tanto para a questão de pedofilia, quanto para a questão do próprio tráfico de mulheres, tráfico de homens, enfim, do mercado ilegal do sexo, né? E, que cuidados que eu posso ter, Rubio, assim, isso eu digo, né? Enquanto mulher feminista, mulher transfeminista, a gente fica naquela, eu tô conversando com o Rubio no Tinder. Conheci o Rubio no Tinder, tô conversando com ele, pego o nome dele. A maioria das mulheres pega assim, vou jogar no Jus Brasil, vou consultar se ele não tem processo no Jus Brasil. Sim, sim. Mas que outras medidas até eu posso fazer para pesquisar, às vezes, né, algum dado a mais da pessoa, ou verificar, Rubio, de tipo assim, eu quero consultar, será que eu consigo procurar pelo EPROC? O que eu consigo fazer para buscar judicialmente ali para ver se esse cara não tem uma Maria da Penha, se esse cara não tem. Pois é. Então, Mari, assim, ó, o que que eu sempre recomendo quando você esses relacionamentos assim sociais, nas redes sociais, que acontece muito, não só Tinder, né? Porque, por exemplo, tem vários amigos que estão paquerando assim pelo Instagram, né? A pessoa manda um direct, daí uma troca um mensagem, etc. Gente, eu sempre digo assim, primeiro, bom senso, obviamente. Segundo, eu acho que é muito importante você ter uma rede de apoio para lidar com esse tipo de informação. Eu falo assim, rede de apoio. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu tenho um super amigão meu, inclusive até já veio uma live aqui, infelizmente não veio ele aqui, o ex Clark, que é um super amigão meu de Recife, que ele faz lá as suas aventuras, tipo, por exemplo, no Grindr, mas ele sempre me avisa. Rubio, por isso essa pessoa tá aqui o print dela, tudo, etc. Eu vou conhecer, mas se acontecer alguma coisa, já sabe. E deixa bem claro para a pessoa isso. Ó, eu tenho uma rede de contato que eu estou compartilhando que você existe com essa pessoa. Porque quanto mais rede de apoio que você tiver, eu acho mais difícil você cair em alguma cilada, tá? Porque se a pessoa começar a lidar, a querer te isolar, a querer fazer joguinhos e tal, gente, desconfie. Desconfie porque a pessoa não está com boa intenção. Uhum. Vai começar. Segundo, bom, eu como advogado, tem lá, como você falou do EPROC, né? O EPROC, para quem não sabe, é o Sistema Eletrônico dos Processos do Poder Judiciário daqui de Santa Catarina e do TRF da quarta região, que é a Justiça Federal, que pega a região sul toda, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Que lá no EPROC você consegue fazer pesquisa pelo nome da pessoa, pelo CPF da pessoa. Então, geralmente eu sempre vou ali, né, faço a pesquisa, para ver se não tem alguma informação referente a essa pessoa. E o velho Google também, né, gente? Eu acho que o Google também ela é de grande fonte. Por exemplo, assim, eu já fiz a minha pesquisa no Google. Coloquei meu nome completo ali no Google, lá pesquisar. Rubio Rogério Pereira de Souza. Mariana, com certeza você faz também, né? E tem lá também as informações. Quem procurar meu nome aqui vai aparecer os processos que eu tenho, algumas ações que eu fiz, algumas atividades que eu participo. É importante mesmo fazer essa pesquisa, fazer esse cuidado, né? Gente, assim, o mais importante, é muito importante ter a ponderação e ter a rede de apoio. Eu digo, uma dica melhor para mim é isso, sabe, gente? É ter uma rede de apoio que tenha pessoas próximas a você, que você sempre reporte a elas o que está acontecendo, onde você vai, com quem você vai, que hora você está indo. Aí você foi eu falo de uma maneira geral, né? Se pega o Uber, no Uber tem ali, né? Não sei se você já viu no Uber, tem ali compartilhar localização, que você manda a localização para a pessoa. Vocês, mulheres, têm esse cuidado. As minhas irmãs e minhas amigas sempre têm esse cuidado. Se você teve falas por elas, não sabiam, que é muito importante ter com uma pessoa próxima, olha, tá aqui compartilhar a localização, né, o trajeto em si, e deixar claro para a pessoa que isso acontece. Tá? Porque, com certeza, quando você tem esse cuidado, quando você deixa bem claro para a pessoa que você não está sozinha, podemos dizer assim, ou seja, que existe um respaldo de pessoas
que tem ciência do que está acontecendo, não intimidade, né? Não vai chegar lá, por exemplo, dividir o nude, né? Porque o nude acabou me dizer, 218C, né? Não vai ser preso, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, mas assim, comentar coisas assim, olha, estou conhecendo uma pessoa, o perfil dela é essa daqui, vou me encontrar com ela tal dia, tal horário, isso com certeza é de suma importância sempre. Uhum. A Moni também tá colocando. A Kelly, eu acho que a Kelly ficou sem som. A Moni também tá colocando que ela sempre manda contato. Eu mando foto da pessoa, eu mando foto da rede social, eu mando todas as informações que são possíveis, sempre quando eu vou sair com uma Sim, pessoa. E sempre marcar um encontro, né? Marcar um encontro em um local público, de preferência próximo de casa, porque são cuidados que a gente tem que ter, né, Rubio? Principalmente, como você disse antes, até do tipo de informação que passa. Porque às vezes se a gente está com uma pessoa e a pessoa ela já se vem com essas más intenções, e a gente acaba caindo em perguntinhas idiotas, né? De tipo, e aí, você mora sozinha? Moro. Então a pessoa já sabe que eu moro sozinha, né? Mas qual que é a tua rotina? De manhã eu tô em casa, de manhã eu não tô em casa, sabe? Que ali a pessoa, né? Se a pessoa ela já tá com total má fé para se agir comigo, ela já vai construindo, ela já vai analisando toda a minha rotina, minha vivência, né? Então é sempre a gente ter cuidado e ponderamento nas informações, e até do que a gente divulga, às vezes, da nossa própria vida, né? Como a gente falou antes, assim, que hoje, assim, tu quer saber muito da vida de uma pessoa, é só você acessar uma rede social, né? Você descobre toda a vida da pessoa, porque estamos na era da necessidade de compartilhar informações de tudo que a gente está fazendo, a gente tem que compartilhar no próprio momento, né? Bauman até escreve sobre isso, né? Fala sobre essa liquidez de sentimentos, né? De que o Mark sim, Zuckerberg, né? Ele tá bilionário, ele é um dos homens mais ricos do mundo, porque ele viu o nosso medo de ficar na solidão, né? E essa solidão a gente não, né? A gente está compartilhando ela nas redes sociais, né, Rubio? Mas finalizando a nossa sim. live, Rubio, eu, Mariana, sofri crimes na internet. Preciso de ajuda. Acha a Estrela Guia, acha o perfil no Instagram da Estrela Guia. Eu vou contar com o Rubio para me ajudar lá, gente. A Moni vai estar lá para me ajudar. Vai? Então tá. Sim, sim! Gente, com certeza, né, gente? Porque quando a gente comenta, quando a gente é vítima desse tipo de situação, óbvio que é de suma importância ter uma rede de apoio, em todos os sentidos. Apoio psicológico, apoio de um amigo, apoio de uma entidade que te represente, que você se sinta seguro. E com certeza a Estrela Guia, ela é uma entidade que pode te dar todo esse apoio, né? Para te dar informações, para te dar orientações. Até se me permite, né, Mário, eu falo, você que segue o perfil do Estrela Guia, manda o direct para o Estrela Guia, se tiver alguma, se necessita de alguma orientação jurídica, com certeza alguém vai estar lá que vai ver a parte ali das mensagens. E com certeza, como é realmente uma necessidade, entramos em contato, damos todas as orientações, o que tem que ser feito. É, aí a gente está, esse apoio com certeza para que você não se sinta desamparado. Certeza que estamos aqui para dar um apoio para vocês. Rubio, meu amor, um bom início de semana para você. Adorei o nosso bate-papo. Essa semana, para mim, eu tô assim, ó, louca, porque os horários do meu estágio a gente já decidiu, já combinamos os horários. Só que na aula, assim, ó, tá uma coisa meio bagunça ainda, porque é UFSC, Uhum, né? Então, já tá assim, ó, uns uhum, dias vai ser aula de manhã, uns dias vai ser aula à noite, a gente está fechando esse calendário ainda, mas estou aguardando o nosso sim, café, né? Já que a Moni não está aqui, a gente sim. faz uma chamada de vídeo para ela tomar um café virtual com a gente. Com certeza, querido. Com certeza, com certeza. Gente, a senhora, eu que agradeço mais esse convite para dar essas orientações jurídicas, né? Foi um bate-papo muito gostoso. Mariana Franco, eu digo, você é minha Hebe, né? Esse papo super delicioso que a gente tem. Agradeço a Mônica também, né, para fazer essa parte toda operacional e
bastidores. Também o Fundo Brasil, né, Direitos Humanos, que também dão esse apoio para a gente. E a Estrela Guia, que é uma entidade de serviços lucrativos que realmente defende direitos dos trabalhadores sexuais, das mulheres e também da população LGBTQIA+. E gratidão, gente. Gratidão por tudo mesmo que acontece entre a gente. Um beijo, Rubio. Fique bem. Até a nossa próxima. E só para dar uma cutucada na Mônica, eu ainda estou esperando. Ó, Mônica, agora eu tenho uma parede branquinha aqui, ó, que tá reclamando das minhas paredes brancas, Mônica. Tô esperando aqui, ó, um letreiro luminoso, Mari, alguma coisa nesse sentido, assim. Não sei, fica a dica aí, tá, Mônica? Então tá, gente. Até mais.